Jesus? Então, bom dia a todos, dando início ao nosso estudo com a permissão da espiritualidade maior e com a bênção do nosso Pai e nosso irmão maior Jesus. Hoje vamos ler o capítulo 170 do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, disse Tiago no capítulo 4, versículo 14. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda a verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminha 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço que se devota. Porém, entre uma hora ou outra, podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. A gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o povo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo nos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreende amanhã, à frente dos olhos, em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício da tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aqueles que trabalham no bem, que cresce no ideal superior e aperfeiçoa valorosamente nas bênçãos das horas de hoje. Eu ia cantar uma música, mas vou deixar para o final. E o nome da música também é Amanhã. Então a gente guarda. Muito bem. Dona Ana Paula chegando. Bom dia, Dona Paula. Essa leitura de hoje tem aquele ditado popular que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É verdade. Então, veja bem, o texto ele é muito rico, e aí a gente se reporta exatamente aquele ensinamento de Jesus. A felicidade não é deste mundo, a felicidade nos aguarda na vida futura. Aí Joana de Ângeles nos acrescenta tudo que a gente leva para o mundo espiritual são nossas obras. Lá nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Aí não importa o tamanho, mas é importante a gente fazer hoje para que o amanhã aconteça tal como o nosso Pai planeja para cada um de seus filhos. E aí a introdução, o preguiçoso, o delinquente, etc., que aguarda sempre para o dia seguinte, são justificativas da preguiça, naturalmente. E aí, essa inércia das criaturas, com certeza, vai lhes causar danos. Lembro-me lá em André Luiz, no livro, me parece que Obreiros da Vida Eterna, ou Mensageiros. Não, Obreiros da Vida Eterna. Uma senhora já estava há 6 anos em o nosso lar e foi pedir ao ministro que protegesse seu filho ou desse uma oportunidade dele reencarnar, porque estava dando cabeçadas no plano espiritual. Não trabalhou, estava vivendo o resultado da ociosidade. Aí o ministro falou: minha irmã, você está aqui há 6 anos, só tem 304 horas de bônus horas.
Aí ela fez lá usaram de justificativa as mais discrepantes possível, né? Ora, mas a pessoa fica 6 anos no ambiente de trabalho, quando vai somar o que produziu 304 horas de trabalho. É brincadeira, né? Eu acho que isso, a nosso entendimento, justifica perfeitamente o labor de cada trabalhador com perspectiva naquilo que Jesus ensinou. A felicidade não é deste mundo. E o amanhã pode ser feliz ou infeliz, a depender das nossas ações. É isso mesmo, senhor Renato? Eita, Mateus, voltei. o livro é o nosso lar, tá certo? Está em Essa nosso lar, né? passagem É é isso nosso mesmo, lar. está em nosso lar, é isso mesmo. É isso Está mesmo. dentro do contexto da André Luiz, no caso. Isso aí realmente tem outra passagem aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 125, que ele fala filhos e servos. E realmente é interessante o que ele fala aqui. Os filhos são aqueles que procuram sempre praticar o que Jesus nos ensinou e sempre estar constante na sua vibração. E o servo é aquele que poderá estar iniciando, estar dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho. Ele não vai ficar para sempre ali, ele pode sair. Ele pode entender a situação do trabalho, da dedicação, da própria casa e a casa de Deus. E, no caso, ele não consegue. Então, são lições que a gente lê um, lê outro, e realmente encaixa muito interessante. Daí são esses, essas, esses espíritos que não tiveram ainda condições de ter uma boa vibração e dar continuidade àquilo que está fazendo, no caso, quando pratica o ato, a ação de amar ao próximo como a si mesmo. Então é isso, Amanda, o que você falou é certo. E Maravilha. só, e só pegando aí rapidinho para não atrasar o evangelho, referente ao livro Alguém Me Tocou, fala exatamente sobre isso, sobre pessoas que deixam para amanhã, né, as coisas que temos que fazer hoje. Diz que o médico chega para você e diz assim, você vai numa consulta normal, né, e de repente você chega no médico e o médico diz, olha, você precisa mudar de hábito, você precisa ir para a academia, você precisa fazer os exames, você precisa fazer isso, e você sai correndo atrás de tudo. Aí, como se o mundo fosse acabar hoje, porque você deixou tudo parado ali no tempo. Mas Jesus diz a mesma coisa no Evangelho: você precisa mudar de hábito. Mas não é o hábito para essa vida, mas o hábito para a vida futura. E o hábito são as nossas boas atitudes. E começa-se fazendo o Evangelho, prestando atenção nas palavras e fazendo e praticando. Já que E a É isso senhora, aí. E já para a que, nossa prece, quem quiser ficar com os olhos fechados, fechem. Quem quiser ficar com os olhos abertos também, fiquem à vontade. Primeiro, agradecer a Deus pelo dia, pelo ar, por tudo que já nos destes, por tudo que ainda há de nos dar, se for do nosso merecimento. E então a gente diz, Pai nosso que estais nos céus, na terra, no ar, na água e no fogo. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo, naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Seja santificado pelo teu nome, por tudo que é bom, belo, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho, sinto, e por mim conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espíritos, reflexo da grandeza anterior.
Seja feita, meu Pai, a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda o silêncio em respostas às minhas preces, não te ouvindo assim dizer, filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, que eu possa dividir com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada me serve se eu não lembro de quem vive na aflição. O pão do corpo e da alma, que é vida, verdade e luz. O pão que vem trazer o alento, é o evangelho de Jesus. Perdoa, meu Pai, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa como me torno frio o meu coração. Quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão, que mais que falar, que eu saiba ouvir, ao invés de julgar, que eu busque acolher, que, não cultivando a violência, eu semeie a paz, que dizendo não às exigências, que em demasia, que eu possa, então, a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Que eu possa eu, Senhor da vida, lembrar que nenhuma mágoa é eterna e de lembrar que nenhum caminho que me torne sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixe, Senhor, cair nas tentações dos vícios, dos erros e egoísmo, que me torne escravo da minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre como dentro da minha alma, como parte que és da minha essência. E livra-me, meu Pai, de todos os males, de toda a violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de todas as más inclinações e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha coragem de dizer obrigada, Pai, por mais uma lição. Está aberto, então, o campo para o nosso estudo, com muita paz, com muita vibração de amor e energia, para todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes e ausentes, e ao nosso irmão José Antônio, que hoje, até na hora que eu peguei no livro Pede e Obtereis, eu lembrei, né, que Jesus, então, nos abençoe, e que nos dê um estudo que eternalize, que faça da gente a prática de tudo que a gente vai ouvir. Muita paz e muita luz. Agradecemos, então, a toda a espiritualidade de luz. Que assim seja. Que assim Vamos seja. ao Essa nosso... aí é a verdadeira prece espírita, porque o povo diz que a gente não deve fazer as orações católicas, essa daí é uma prece espírita mesmo. Pai Nosso Espírita. Originariamente, né? Muito bem. Vamos passar para o nosso... Lula, desculpa, Amadeu, isso não existe, não pode fazer. Prece é prece, tem isso não. Prece é prece. A própria doutrina, então, eu ouvi outro dia, o cara... Mas que nem tudo que dizem a gente pode aceitar, entendeu? Eu continuo fazendo as minhas orações. É verdade, Valdez. O próprio Kardec diz o seguinte... E esse Pai Nosso, essa prece que ela fez, o Pai Nosso, ele é muito explicativo, muito bonito, muito lindo. Eu escutei ele pela primeira vez no Bezerra. É muito lindo. E, principalmente, eu tenho ele aqui copiado e faz tempo. É muito linda essa prece, muito perfeito. Lula, o Pai Nosso está em Mateus capítulo 6, viu, Lula? Tá certo? Capítulo 6, você vai lá, que o Pai Nosso está ali. Ave Maria você também encontra, que eu não estou lembrado agora qual se é Lucas, mas até aquela prece, a prece Ave Maria também traz da próprio evangelho. É isso mesmo, prece é prece. Já disse Santo Agostinho que até um canto bem cantado, bem sentido, é 3 vezes uma prece. Val, bom dia, Ana Oliveira, bom dia. Uma palestra no YouTube, o cara falar isso aí. Mas eu acho que ele está investindo. Corroborando com Valderice, veja bem, o próprio Kardec orienta.
O ideal seria a prece mental, você idealizar e verbalizar. Mas a prece escrita, ela tem a finalidade de corroborar com aqueles irmãos que às vezes têm dificuldade de concatenar as ideias e faz a prece espírita. Porque não é importante, não é apenas a verbalização. A importância está no sentimento que você coloca por ocasião da emissão das palavras. Ok? Vamos ao nosso irmão Omar. Talvez ele queira dizer que a pessoa não deve fazer aquelas preces decorativas, talvez. Decoradas, né? Mas a prece decorada eu adoro, tem prece. Aliás, eu tenho um monte delas decoradas que São Francisco, a de São Francisco, para mim, é a minha preferida. Ali é o louvor, né? Vamos lá, o nosso irmão Omar. Omar, paz com Jesus, meu irmão. Com você, o Evangelho. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura do número 23 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai tratar, nesse capítulo, dos tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real desse mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. O sucesso dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, não sonho que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê se inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade? Fenelon, Leão, 1860. Eita, seu Renato, aí é com o senhor, viu? Não, é porque realmente ela já faz alguma coisa. E quando a gente vê duas na tela, vamos lá, HC, fale por mim. Você me pegou de surpresa, viu? Brincadeira. Brincadeira mesmo. Eu estava aqui bem tranquila. Só me repete qual foi o capítulo aí?
Da leitura agora? Sim. Capítulo 5, item 23. 23. Capítulo 5, item 23, que foi exatamente qual foi o título, que eu não peguei nada. Eu vou dizer Olha, porque peguei Aldeia Voando. foi. Tormentos Tormentos voluntários. voluntários, a inveja, o ciúme, Então, não, eu estava só um pouquinho na dúvida. a conquista dos Tormentos prazeres nessa voluntários. vida. Isso aí, quando diz tormentos voluntários, é porque a gente tem mania e nem tudo é de antepassado, né? Nem tudo que a gente passa é de antepassado. Porque a maioria das pessoas querem só dizer, apontar o dedo. Não, foi porque eu fiz em outra vida, então eu estou pagando nessa. Mas muitas vezes nós estamos nessa e causamos tantas coisas com o nosso corpo, com a nossa casa mental, causamos com o outro. Eu estou, como diz Omar, eu estou de voada hoje, literalmente, porque ontem houve uma coisa muito séria e me atingiu aqui, lá do Bezerra, me atingiu aqui, e assim, são tormentos, exatamente tormentos voluntários, né? Que a pessoa não tinha necessidade de fazer aquilo e fez, e a criaturinha estava saindo de um processo de cirurgia e deu uma recaída por conta disso. Aí o tormento voluntário aí, por quê? Porque faltou o que? A vigília e a prece, né? Orai e vigiai. Porque por mais que venha os golpes, os contratempos, os desafios, as aflições, nós temos que se manter em equilíbrio para que a gente não caia nas armadilhas, como chamam, né? E aí eu volto e falo exatamente de tormentos voluntários, como, por exemplo, eu recebi uma carta psicografada de um suicida. Também é um tormento voluntário. Por quê? Porque a pessoa, no momento, talvez não pensa, não sei, não quer nem saber o que se passa naquele momento da pessoa fazer isso, por mais difíceis que as coisas estejam dentro da caixa mental dele, mas como faltou a vigília e a oração, né? Como Jesus mesmo foi tentado e pela sua conduta moral e intelecto, ele não caiu, né? Mas nós somos, e nós não estamos isentos, nenhum de nós, por falta da vigília e por conta porque nós somos ainda imperfeitos, nós ainda somos errantes, nós ainda somos que na hora do beabá, a gente parece que entra num curto-circuito eu digo por mim mesmo, que às vezes a gente entra num curto-circuito e esquece, literalmente, de primeiro pedir ajuda, né, para a gente se blindar, né, contra tudo e contra, agora eu lembrei, contra toda como dizia aquele pequenininho, que eu não, Nelson Ned, tempestades, alguma coisa assim. E então, é um suicida, são palavras, você saber que você não pode, vou ser bem mais clara, você não pode tomar nada com açúcar, você sabe que não pode, você vai e toma. Você está aí criando um tormento voluntário, porque vem o diabetes, aí vem as consequências, e depois você não vê o que você fez nessa vida. Outrora nós fizemos, mas nessa nós já estamos só continuando
ainda com as nossas imperfeições, ao invés de evoluir, nós ainda estamos como se tivéssemos jogado uma âncora e parado. Simplesmente continua acontecendo da mesma forma e a gente ainda nos tormentos, nas tribulações, nas aflições, como diz Chico Xavier, eu até disse um dia que eu ia fazer uma faixa dessa frase na minha... Para onde eu fosse, seja aqui ou seja em Natal, eu ia botar essa frase de frente à minha cama. Isso passa, tudo isso passa. Porque tudo passa, e a gente acha que é eterno, aquele momento é eterno. E a gente entra num conflito conosco mesmo, porque somos nós os voluntariados, somos nós que nos fazemos voluntariados diante das nossas faltas, né? Das faltas como médio, das faltas como... Porque nós somos instrumentos, e como nós somos instrumentos, nós somos para ajudar ao próximo, não acusar, não julgar, porque ninguém aqui está para julgar, né? E eu até vocês fazendo aí, e eu aqui pensando por onde ir lá no Bezerra para poder resolver essa pendenga, mas é assim, as coisas da vida e vamos que vamos, mas vamos tentar não buscar tormentos para a nossa vida, viver na melhor serenidade possível, sabendo que nós não podemos, muitas coisas nós não podemos mudar. Né? Tem é de outro modo, mas eu fiz o seguinte: dai-me fé para seguir adiante, a grandeza de espírito para perdoar sempre, a compreensão para compreender o tempo de Deus, porque o tempo está lá em Eclesiastes 3, é dele, não é nosso, e a serenidade para a gente aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Vamos lá, Amadeus. Ana Eu acho que a Oliveira. gente já pode dar o ponto final, porque o trabalho foi concluído. Amadeus, Obrigadão. só colocar um viés aqui, bem rapidamente. Glacia, a resposta do seu tormento já foi respondida aí pela frase que você colocou. O que eu vi pelo texto de Omar é que muitos tormentos nós passamos porque nós nos apegamos às coisas materiais. Então, e aí as coisas materiais, elas são passageiras mesmo, como foi dito por Aglaci, são coisas passageiras. E aí, o que a gente acaba desenvolvendo? Sentimentos que não são bons. Então, passamos a ter orgulho, passamos a ter vaidade, passamos a ter o egoísmo. Por quê? Porque a gente passamos a ter os ciúmes, como foi dito no texto, a gente sempre acha que o do outro está melhor do que o nosso. Então, são sentimentos que não são sentimentos nobres. E a gente só começa a desenvolver o sentimento nobre como aprendemos a amar. Aprendendo a amar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a não ter inveja do outro, a gente aprende a ser fraterno, e aí o egoísmo ele vai se dissipar, até mesmo se acabar. Então, eu acho que esse texto ele é muito rico, e é para chamar a nossa atenção, né? A gente passa a respeitar, né? Independente da religião que o outro seja, a gente passa a respeitar, porque somos todos uma coletividade. Então, quando a gente começa a pensar assim, viver assim, a gente começa a ter algo que é fundamental, que Jesus muito nos falou, da paz. A gente começa a ter a paz do Espírito, porque nada vai nos atormentar, né? Então, essa reflexão que eu queria fazer rapidamente a respeito do texto. Sigamos. Aí, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e não apenas fomentadora de ideias novas, ideias divinas. Mas vamos passar para o nosso texto. Nós, antes de iniciarmos o nosso trabalho, nosso irmão Omar nos trouxe uma proposição que foi acatada pelos que estavam na sala, que nós tomamos a liberdade de propô-la novamente e fazer... E realizar. Ele propôs o seguinte: a partir de um levantamento de Lula,
Às vezes eu pego um texto e o texto é longo, eu preciso dividi-lo em 2 ou 3 slides. E a gente faz um e faz outro depois e outro depois. A sugestão de Omar foi que a gente fizesse a leitura do parágrafo e depois fôssemos trabalhando cada slide, porque nós teríamos uma ideia do que estávamos fazendo. E eu, particularmente, achei pertinente, Dona Ana, Lula e etc., e eu vou tomar a liberdade de fazermos isso agora, e aí a gente vê a eficácia, ou continua, ou volta os padrões anteriores. Então, no capítulo 17, Desenvolvimento da Mediunidade, no item 218, e aí diz o seguinte: se apesar de todas as tentativas a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor. O recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium, mas, se não puder, a falta de médios, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. E aí vamos ver o que ele diz no slide seguinte, que é a conclusão desse tópico. Para antes, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho porque, surdo e cego, não o pode ouvir nem ver, cerca-o, ao contrário de toda a solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxilia-nos por meio da inspiração. Eita, menino bom! Então, eu vou só fazer uma pequena lambuja aqui em cima desse texto, parafraseando Chico Xavier, aliás, Chico Anísio. Se, apesar de todas as tentativas, o médium não consegue se revelar médium escrevente, veja bem, estamos falando aqui do médium escrevente. Se, apesar de todas as tentativas, ele não consegue se revelar médium escrevente, deve procurar um médium já formado para auxiliar. E aí, lá atrás, nós já tivemos, inclusive, as sugestões de como fazer. Aquele médium vai colocar a mão sobre a mão do médium e o espírito que está trabalhando com o médium preparado ou antigo vai dar um impulso na mão e pode sair alguma coisa. Mas, se não sair nada, aí o cara deve abandonar a atividade mediúnica? Não. Ele vai procurar outra coisa, porque ele não fica sem assistência dos espíritos, porque ele não é psicógrafo. Ele pode ser vidente, audiente, pode emancipar, ele pode curar, pode fazer um monte de coisas na casa espírita, na Seara de Jesus, para cumprir a sua missão. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o resultado das nossas atividades aqui foi planejado lá no mundo espiritual, e aqui a gente tem apenas a constatação do que foi planejado lá em cima. Coisas que muitas vezes a gente aceita e outras vezes não aceita. Mas, no caso, alguém querer ser médium escrevente à força, não vai sair. Não vai sair porque não está no planejamento. E os irmãos espirituais, os benfeitores, não vão passar a mão da criatura só, eu gosto muito de você, agora você vai escrever. Não. Ele não vai escrever porque ele não tem essas aptidões no momento. Pode vir depois. Mas, no momento, ele não tem essas aptidões para escrever, por isso ele não escreve. É por aí, seu Renato? Amadeus, você realmente trouxe
uma explicação lógica do trabalho. Mas vamos... bom dia, Franciele, né? É Nilma. Mas vamos passar para Ana Paula, Ana Oliveira, que não fala, né? Mas é isso mesmo. Você pensa. Vamos passar para a Val, para ela falar sobre o tema. Simone também. Bom dia. Eu vou falar rapidamente para passar para as meninas para falarem também. Mas é como o Amadeu disse, né? Primeiro, nós nunca estamos sozinhos, né? Estamos o tempo todo acompanhados. Acho interessante quando a pessoa, eu tenho medo de ver espírito. Se você tem medo de ver espírito, primeiro eu até digo, primeira coisa, você é o quê? Né? Nós somos espíritos. A diferença é que estamos encarnados, mas somos espíritos. É não se olhar no espelho, né, Val? Exatamente. Como é que você tem medo daquilo que você é? Mas segundo, a gente está o tempo todo acompanhado por eles. Mas em relação aqui de você ter essa possibilidade de ser um médium escrevente ou não, isso não é de menor importância. Eu penso assim, nós que somos médios, né? A gente tem que fazer o que veio para a gente fazer, né? Cumprir a nossa função, né? E aí é quando vem de novo essa questão, eu não sou, o outro e a gente fica comparando. Por quê? O importante é o que a gente está fazendo com a nossa encarnação, né? O que a gente está fazendo com a nossa mediunidade. Não vamos jogar fora essa oportunidade que Deus está nos dando da gente, é um termo que eu acho bonito, por isso que eu falo, mas da gente burilar o nosso ser, né? Então, saibamos agradecer, sermos gratos e fazer aquilo que nos foi dado para fazer. Se não foi para ser escrevente, sigamos, os irmãos estão o tempo todo ao nosso lado, né? E ele, como tem na pergunta, né? Eles interferem muito mais do que nós imaginamos, né, nas nossas decisões. Então, que a gente saiba atrair para perto da gente irmãos que nos influenciem de forma positiva, mas para isso, como eu estou vibrando, né? Então, são coisas que a gente tem que refletir também sobre nós. Passa a palavra aí de volta, Renato. Vamos, Helena. Quer dizer alguma coisa, Helena, sobre o assunto? Eu falando com o microfone ligado, desligado. Mas é exatamente o que já tanto o Amadeu como nossa irmã Val já falou, né? E o bom disso tudo é que, primeiro, nós não estamos sozinhos, né? Mas quando a gente começa, pelo menos eu vou dizer de mim, né? Não posso falar pelos outros, mas a gente tem até um pouco assim de receio, porque tem pessoas que pedem, né? No início que eu comecei, não foi lá no Herculano, né? Foi bem antes. Aí pediam para me ler, eu ficava, meu Deus do céu, se eu ler e for coisa da minha cabeça. Sabe aquela incerteza? Mas aí depois que veio as histórias que eu não tinha nem ideia, nem o conhecimento da pessoa, né? Aí foi com que eu entendi. Mas que quando nós não temos, tem pessoas que não dão a passividade, né? Tem pessoas que não se emancipam. Como é que Amadeu fala? Emancipa. Emancipa. Tem pessoas que enfim, tem inúmeros meios, né? Eu até digo, ontem mesmo eu disse para o meu filho, né? Eu até lembrei de você, Val, da carta. Eu disse para ele uma coisa que eu nunca na vida pensei em dizer, mas saiu assim. Eu disse, olha, não adianta dizer uma coisa que eu vejo outra, porque eu vejo além do que você está me dizendo. Então, tipo assim, eu sinto as coisas também, mas há pessoas que não sentem, há pessoas que. Então, a cada caso um caso, cada pessoa, né? E a pessoa tem que ver o que realmente acontece, como acontece, o porquê acontece, sei lá, e tentar
é tentar ser melhor possível naquilo que lhe foi dado, que você já veio com esses talentos, com esses meios de ajudar, né, que é o principal, é de você ajudar o próximo. Porque a partir do momento que você faz uma carta psicografada, seja consoladora, seja de histórias, ali você é um desabafo do espírito, né? Então, assim, você está ajudando, seja encarnados ou desencarnados. Omar, o que é que você me diz, Omar? Eu acho que esse texto aí fica bem definido, e eu acho até que vai se enquadrar lá no que nós lemos anteriormente. Não deixa, no meu ponto de vista, de ser uma questão até de vaidade, alguém que se julga médium ou tenta ser médium escrevente, insistir, persistir, se não tem a vibração para isso. Então, aí entra, eu acho que a humildade de que, se é um aspirante a médium, e constatar que escrevente que não tem aptidão para aquilo, que a sua vibração não é a necessária para receber a mensagem e transcrever, escrever, realmente ele tem que ter humildade para reconhecer que ele não tem essa condição, ou pede a ajuda a um outro médium, ou ele assume que aquilo não é para ele, a espiritualidade não está afinada com ele para escrever, e passa a exercer outras atividades, inclusive no final lá fala, seria seria induzido a ter alguma ideia, o que fazer, mesmo não sendo escrevente. Ou seja, pode-se fazer o bem, pode-se fazer caridade, pode-se cuidar bem de outras pessoas, pode-se passar uma mensagem, independente de escrever, até pela própria conduta perante a sua comunidade, aos demais encarnados. Ok, Omar. Mais alguém quer dar a opinião? Eu gostaria de complementar a linha de raciocínio que foi dita com um exemplo. Foram levantadas várias proposições no cômputo geral, verdadeiríssimas. Mas veja bem, a gente percebe, já vivenciamos isso, irmãos que querem começar, inclusive, pelo telhado, em vez de começar a construção, já querem começar pelo telhado. E aí não aceitam essa ou aquela atividade, mas querem uma que é visível, transforma ele numa criatura destacável. Eu dirigi um trabalho mediúnico aqui próximo à minha casa, e aí eu fiquei cansado, aí os irmãos pediram para eu dar um tempo, agora no final do ano passado, mas aí nos ocorreram umas coisas bastante interessantes que eu acho que é elucidativo. Veja bem, um irmão espiritual se manifestou lá na reunião com uma certa desenvoltura verbal. Ele comentava lá as suas brincadeiras, seus afazeres, a sua vivência. Era desocupado e levava a vida, vivia a vida no plano espiritual de qualquer jeito. Estava bem, estava mal, era agredido, aquela vida, daquele cabra que não levava desaforo para casa, como dizia minha avó. Muito bem. Me veio a intuição de eu sugerir a ele mudar um pouco, fazer uma experiência. E aí, meu irmão, aceite o convite dos irmãos que estão aí a seu lado, acompanhe eles, faça uma experiência.
Se você não gostar, você deixa e volta à sua vida. Mas se você gostar, você continua. Aí ele disse, tá bom, eu vou acreditar em você. E aí foi embora. Eu acho que coisa de uns 3 ou 4 meses depois, ele se manifestou já em outra casa, onde eu dou aula nas terças-feiras, e essa aula acontecia na quarta. E aí ele veio me falar da alegria que estava tendo. Aceitou o trabalho e estava trabalhando na limpeza do chão. Estava limpando o chão. Mas aquilo me emocionou muito. E aí eu incentivei e eu verbalizei o que estava mais profundo no meu sentimento, enaltecendo a disposição dele. E continuou. Cerca de, acho que uns 6 meses depois, ele voltou felicíssimo e veio me avisar que tinha sido promovido. Já estava trabalhando na recepção da casa, estava recebendo os irmãos que eram levados à casa. Mas ele estava exultante, exultante. E eu mais feliz ainda. Aí, nessa altura, o velho afrouxa, já vai às lágrimas, aquela coisa toda. Muito bem. Mas um certo tempo depois, aí ele vem novamente, na outra casa, mas ele vem numa felicidade que é indescritível. Ele vem dizer que já estava trabalhando na rua, acompanhando a equipe de benfeitores. Ele não fazia o trabalho diretamente, mas era o auxiliar. Então, eu estava trabalhando na rua, tinha sido promovido mais uma vez. O que é que isso nos leva a compreender? A humildade dele. Como disse Omar, ele começou limpando o chão, depois foi trabalhar na recepção, e naquele momento ele estava trabalhando na rua. Acho que calha perfeitamente nesse contexto que nós estamos vendo. O principiante quer começar pelo telhado, quando, na verdade, deveria começar lá pela base, pelas coisas normais. Podemos passar para o próximo, Renato? Isso nos Amadeus, eu lembra, quero falar um pouquinho. Amadeus, isso nos lembra também nosso lar, né, com o André Luiz, que ele queria chegar lá como médico, né, e então ele foi também para a limpeza. Não foi nem enfermeiro, né? Não foi, exatamente, não foi nem enfermeiro. Diga, Lula. Microfone fechado, seu Lula. E quando você ainda é um aprendiz que está trabalhando lá no Alicerce, e o chefe, e o mestre da obra lhe convida para você ir trabalhar no telhado, mas eu não me considero ainda apto a trabalhar no telhado. Isso acontece, né, Amadeu? Também. Assim, cobrando. Também. Assim me cobra, diz, olha, Marília Mendonça está com um monte de música para passar, mas você tem que entrar em sintonia para você receber. Eu digo, não me acho preparado. Olha, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho, Amadeus. É interessante nós analisarmos também o seguinte. Quando nós desabrochamos as nossas mediunidades, quando desabrocharam as nossas mediunidades, ou aqueles que irão desabrochar futuramente, nós chegamos nós chegamos sem nenhum conhecimento de causa. O que quando nós chegamos, que nós deparamos com o movimento espírita? Quer dizer, você tem que ter, vamos mostrar livros psicografados, principalmente de Chico Xavier, de Valter Franco, tantos outros. A pessoa diz psicografia. Já psicologicamente, a pessoa já fica dentro de si com aquele algo que, se for desenvolver a mediunidade, tem que começar pela psicografia. Mas nós sabemos também, aí, com a psicologia, nós sabemos também que nós somos preparados no mundo espiritual para ver com certas condições de tipo de mediunidade. Vamos citar o caso para ter o entendimento de Chico. O Chico tinha uma mediunidade de efeito físico, de materializações. Aí a Emmanuel disse, olha, Chico, pare com esse trabalho de materialização, você vai para o livro, porque você vem para
produzir livros. Psicografia, quando vem do plano espiritual. Quando você chega naquela condição, como nós falamos em princípio, você vem sem saber o que é que vai acontecer. Mas, normalmente, quando diz, vamos para a mesa mediúnica, o que é que nós pensamos? Na psicografia. Muitos de nós só pensamos mais na psicografia do que em qualquer outro tipo de mediunidade. A auditiva, a psicofonia, e o negócio é pegar uma caneta e... É por isso que no início chega e vê que chega, pega o livro e não escreve nada. Às vezes escreve alguns riscos. Então, já vem psicologicamente sem ter o entendimento de causa e, às vezes, falta de uma orientação, para mostrar que aquele médium, aquela pessoa, nós mesmos, não tinha aquela condição de ser um médium psicográfico. Mas poderemos trazer algumas mensagens. Por quê? Muita gente já pensa, vou fazer psicografia. Começar a psicografia, já vai pensar em algo mais. Vou fazer vai ter algumas mensagens. Com essas mensagens, aí vai aumentar a mensagem. Aí, quando a fé diz, já vou fazer um livro. Já coloca na questão de praticar na psicografia do livro. E não sabe que nós temos o nosso compromisso. Será, Val, será que nós estamos com essa condição de fazer psicografia ou existe a influência espiritual para que nós venhamos pensar em fazer isso? Olha como é a nossa situação, fale. No meu caso, Renato, eu vou ser bem honesto para você. Eu fui desprovida de intenção, sabe? Quando eu fui para o centro mesmo, eu fui para estudar desprovida de intenção de trabalhar. O primeiro trabalho meu nem foi a psicografia, também teve isso. Meu primeiro trabalho, quando lá no Bezerra me mandaram fazer, já foi 3 logo. Eu falei, nossa, eu sou muito endividada mesmo, porque o irmão Bezerra já mandou eu ser palestrante, passista e presidir minha mesa, né? Sim, Val. Diga. E a psicografia, ela veio com o tempo, veio depois, pronto, era nesse sentido. Então, assim, eu acho que que foi bom, mas eu concordo com você, com certeza existe a influência, né, na gente. Mas eu acho que as coisas foram despertando, ou, na verdade, aparecendo com o estudo, né? Por isso que eu falo tanto no estudo, né? No estudo mediúnico, a gente tem as práticas. Aí, com as práticas, aí começou a aparecer, eu até falei, apareceu um leque, assim, começou a aparecer todo mais, né? Foi nesse sentido. Mas alguma coisa que eu não entendi a sua pergunta, não? Respondeu. Mas eu quero dizer, você escutou quando o Lula falou aqui que uma pessoa escutou uma palestra, a pessoa dizer que nós não podemos rezar o Pai Nosso? Escutei. Não, isso aí é uma coisa que me incomoda muito, é a gente ficar colocando barreira entre as religiões. Vamos respeitar, vamos entender que cada um se identifica onde se encontra, né? E um dia seremos tudo uno. Seremos tudo uno. Então, assim, a nossa religião não é melhor do que as outras. A nossa religião nos responde muita coisa que muitas outras não respondem, outras também respondem, né? Sobre reencarnação, ou tem algumas que também acreditam, ainda que seja por um viés diferente. Então, vai chegar um momento que já está chegando, inclusive a gente já percebe muito isso. Hoje mesmo eu vejo muitas pessoas de outras religiões me procurando, querendo saber mais sobre o espiritismo. Vai chegar um momento que todos vão em busca desse conhecimento, né? Porque como diz, tudo é o tempo, né? Como vocês falaram aí, que eu acho espetáculo. O tempo, ele ajusta tudo, né? E isso vai ajustar também. Então, eu respeito demais essa questão de outras religiões, até porque eu lido muito, né? Na própria família. A família que eu estou falando, minha família é lá de Brasília, eu tenho um irmão por segundo casamento do meu pai, que é pastor, me convida para ir para a igreja dele. Inclusive, quando inaugurou, eu estava em Brasília, eu fui, e ele acha genial. No casamento do meu filho, que meu filho é católico, não, meu filho é espírita, mas a esposa dele, vai ser esposa, é católica, e ele que vai proferir, porque eu acho que a gente tem que ser ecumênico, entendeu? Porque um dia vamos estar todos juntos. E tem irmãos católicos, tem irmãos espíritas, então, e aí eu vou com todo mundo, me chama para ir para a missa, vamos,
Eu estou em São Paulo, minha filha quer ir para Marcelo Rossi, eu gosto demais, vou. Por quê? Porque eu acho que é onde está Deus, né? Onde a gente está pensando em Deus, estamos todos vibrando positivamente. Ana Paula, fale. Diga aí, doutor. Eu acho assim que às vezes existe assim, existe o bloqueio do medo, né? Que você vê as coisas e você fica com aquele medo de falar, de dizer. Até às vezes a pessoa mesmo não acredita que está acontecendo aquilo com a pessoa, né? É Eu ver- passei por isso quinta-feira e eu levei um puxavante de orelha grande. grande. O é- irmão disse para mim, assim, olha, é seu medo que não deixa você prosseguir no seu caminho. tá certo. É como a Gracinha me disse uma vez, que ela me viu e realmente eu sou uma pessoa muito insegura. E, assim, às vezes eu tenho aquela vontade de fazer algo, mas aí eu fico com aquele medo de alguém não acreditar, né? Das pessoas ficar dizendo, não, ela está assim, querendo se engrandecer, entendeu? Eu acho que eu, é isso. É isso que eu estou querendo entender aqui, né? Tá certo. Então vamos Val, concluir. isso que você falou que passa, eu passo também na minha família, porque, por exemplo, eu tenho uma irmã, ontem eu fui deixar minha mãe de 96 anos na casa da minha irmã. Aí eu deixo dela, estava numa casa de outra que também me veio com olhos assim diferentes, porque eu sou espírita e de direita, ela é de esquerda e católica. Mas tudo bem, quanto à política, eu não tem nada a ver. Aí eu chego na casa da minha outra irmã e fui falando com ela, assim, só dizer a ela o seguinte: olha, você sabia que Kardec não teve intenção nenhuma de fundar nada, ele não era nem. O nome dele nem era Allan Kardec, ele era um professor, seguidor de Pestalozzi e tal, e ela não quer nem ouvir. Ela não quer nem ouvir, não. Ela diz, olha, ela diz que eu tenho duas coisas que ela não gosta, porque eu sou maçom e espírita. Agora, minha irmã é formada, auditora do INSS, mas eu digo que ela é ignorante espiritualmente, que ela não quer nem ouvir. É isso aí, Lu. Então vamos concluir o nosso raciocínio. Existe essa possibilidade de nós termos, partir da espiritualidade com aquele compromisso da psicografia. Temos aquela conscientização aqui, quando nós chegamos no movimento espírita, e a pessoa, ou a primeira coisa que se pensa na psicografia. As outras mediunidades, de princípio, elas não têm uma certa. Algo que seja também interessante, sempre a psicografia. Aí a pessoa existe também aquele processo um processo obsessivo, que você pode ter a psicografia e você tem aquele processo obsessivo que a entidade não deixa, não consegue, você não consegue fazer a psicografia com os nossos amigos espirituais. Então, são esses um dos 3 casos que nós podemos colocar no nosso dia a dia nessa condição aqui. E o outro caso que nós vemos aqui é o seguinte: nós temos de ter paciência, ter paciência para que nós possamos desenvolver e chegar o tempo no momento certo para que nós possamos desenvolver os nossos trabalhos, tanto na psicografia como qualquer outro tipo de mediunidade. E também existe o caso de nós termos a assessoria de um amigo, de uma pessoa que tem consciência, tem conhecimento, tem experiência naquilo que realmente nós estamos tentando trabalhar, no caso aí a psicografia ou a psicofonia, no caso. Então, são esses casos que nós encontramos, né? Nós somos aspirantes, em princípio, nós somos iniciantes, e com o passar do tempo é que nós vamos conseguir fazer aquilo que nós pretendemos da melhor maneira possível. Então, a espiritualidade chega e diz, olha, meu filho, no final, quando nós temos uma certa consciência, o Espírito diz, olha, meu filho, você vai fazer psicografia? Não, você vai fazer trabalho de desobsessão, ou trabalho de cura, ou de materialização, ou qualquer outro tipo de mediunidade. Não
coloque-se na condição de fazer psicografia. E faz um texto, um algo, uma informação, um ensinamento, uma orientação. É isso, Amadeus, que nós falamos, e pode continuar. Agradeço pelo tempo. Vamos passar para o próximo slide para concluirmos esse tópico, né? Então, o próximo slide, que conclui essa parte de desenvolvimento da mediunidade, ele diz o seguinte: para este tipo de médio iniciante, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que nos consagram a afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho porque é surdo e mudo. Não pode ouvir nem ver, cerca-o, ao contrário de toda solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxilia-nos por meio da inspiração. Ou seja, ele está nos chamando a atenção para duas coisas aqui, começando pelo final do texto. Você pode ser um médium inspirado, pode ser um médium intuitivo, porque todas essas modalidades são inspirações, mas você pode ser um médium inspirado, um poeta, um artista, alguém que tem uma sintonia fácil com o mundo espiritual e receber essas inspirações e não tem a menor ideia do que seja, apenas recebe e acha que é um dom dele, é o mérito dele receber essas informações através da inspiração. Mas, como estava sendo dito, e Renato fechou com chave de ouro, muitas vezes o médium que foi influenciado à primeira vista para escrever, ele quer ser médium psicográfico. E aí o nó que acontece quando ele não consegue escrever. Mas ele está dizendo aqui, ora, é um meio, a psicografia é um meio de expressão da espiritualidade através do médium, assim como é a psicofonia, assim como é a vidência, a audiência, assim como se dá com a telepatia nas emancipações, etc., são comunicações do mundo espiritual. E a criatura, lá no planejamento espiritual, ele se torna, ou tornam ele dotado dessa ou daquela faculdade. Aqui ia depender da sua desenvoltura e do seu apego à causa do Mestre Jesus. Ele pode começar com uma coisa e passar imediatamente para outra, como foi o caso de Chico, que Renato contou. Chico, esqueça a materialização, porque seu trabalho vai ser psicografia. E ele escreveu só 450 livros. É brincadeira, né? Então, a gente vai entendendo essas coisas e sabe-se, o texto aqui é bastante explícito quando ele nos chama a atenção para o fato de um médium não ficar desamparado porque não escreve. Pelo contrário, porque, como o Renato disse nas entrelinhas, ele deixou claro isso, muitas vezes você pode ser um médium psicográfico, mas trabalhar em outra coisa, mas em dado momento, os irmãos espirituais entendem que você deve transmitir uma informação qualquer. Aí você vai transmitir através da psicofonia, da psicografia, da vidência, da audiência. Você é um médium, já está dizendo, você é uma ferramenta utilizada pela espiritualidade. É por aí, senhor Renato? Matheus, com você. Val, eu passei para você, no caso, porque para você trazer suas experiências. Mas é aquela questão do principiante, do médico principiante, tá certo? Outra coisa muito interessante que eu quero deixar para vocês, o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é aquele que ele só mexia com a cabeça. Ele trouxe livros, através da psicofonia. No caso, aí, a necessidade de trazer. Se ele tivesse as condições de trazer, ele poderia ter trazido, tivesse condições físicas, ele poderia ter trazido até através da psicografia. Mas já que ele não tinha, e tinha um compromisso de trazer livros, ele trouxe pela psicofonia. No caso, o Chico tem livros através da psicofonia, na gravação.
Então, são coisas que nós encontramos nisso aí. O início do desenvolvimento mediúnico, o que nós temos que pedir a Deus, a Jesus, que as pessoas cheguem no campo certo, na hora certa, com muitas vibrações, mesmo sem ter condições, mas sentir que ali vai trazer muitas coisas boas para si e para os outros. É isso que nós temos de transmitir para aqueles que necessitam. Ô, Renato, tem também o irmão Isaltino, que era analfabeto, ele gravava, a filha decupava e transformava em livro, né? Tem muitas coisas, Amadeus, que é muito interessante. Tem um médium, que eu sempre me lembro o nome dele, ele não psicografava com lápis grafite, ele só trabalhava com lápis psicográfico. A tinta, vamos dizer assim, para entender. Quando uma vez ele foi lá em Chico, e sentou-se na mesa de trabalho. Quando o Chico olhou para ele e disse: meu amigo, traga aí um lápis, um lápis tautográfico, né? Ou lápis a tinta, uma caneta. Aí ele olhou assim e disse: por quê? Ele disse: não, porque ele só trabalha desse jeito, só trabalha com lápis a tinta, esses lápis normais, um pique, para nós termos entendimento. Olha como são as coisas. Tem algumas coisas que nós encontramos na doutrina dos Espíritos que nós temos de entender que chega de uma maneira que a gente nem pensa como, mas chega. Ele não escrevia com lápis grafite. Os Espíritos, ele não conseguia escrever. É altamente interessante. Tem um lapisinho naquele tinta chamado para que ele pudesse fazer as psicografias. São esses casos que acontecem. Isso é normal. Vamos lá, Matheus. Não, tudo bem. Com esse slide, nós estamos concluindo no capítulo 17, Desenvolvimento da Mediunidade, ou seja, a prática da mediunidade. A prática da mediunidade. No próximo slide, nós vamos começar, deixa eu ver aqui, me parece que é a mudança da caligrafia. Deixa eu ver. No próximo slide, nós vamos trabalhar a mudança da caligrafia. Então, como nós estamos aí já há 7 minutos, vocês querem que a gente inicie já nessa nova modalidade ou tem mais alguma coisa a gente tratar nesse tópico e a gente deixa a mudança da caligrafia para começarmos na próxima semana? Estou aberta às vossas sugestões. Próxima semana, a minha parte. Eu acho que nós devemos ser disciplinados para começar e para terminar. Maravilha. Então, isso nos leva à conclusão de que estamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Aí eu gostaria de tomar a liberdade e pedir à dona Ana Oliveira, que chegou logo no início, não é que os primeiros serão os primeiros, mas os últimos serão os primeiros, ela fazer aí o agradecimento à nossa mãe, ao Mestre Jesus e à espiritualidade, pela assistência que estamos recebendo nesta manhã. A senhora pode estar ouvindo e pode fazer, dona Ana? Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir ao senhor a minha sincera desculpa, mas quando eu entrei já tinha mais pessoas na sala, tá bem? Uma boa semana para todos, um bom final de semana, com muita paz, muita luz, muita harmonia, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na manhã de hoje. Maravilha. E dona Simone. A nossa Mãe Maria Santíssima, e que Jesus nos abençoe, que possamos sempre seguir os seus ensinamentos e, acima de tudo, a disciplina, disciplina, disciplina. Paz e luz com Jesus para com todos nós. O meu forte abraço, que o nosso irmão Renato possa transmitir à nossa irmã, as duas nossas irmãs. Que Jesus o abençoe. Muita paz, muita luz. A lição foi de grande proveito para cada um de nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Maravilha. Então, seguindo a sugestão de seu Lula Andrade Fernandes, vamos pedir à dona Simone que faça
Os agradecimentos pelas bênçãos que estamos recebendo. Dona Simone. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela dádiva da vida, pela dádiva de estarmos evoluindo espiritualmente, pelo acesso ao conhecimento, que infelizmente muitos de nossos irmãos não têm, e por permanecer na ignorância também permanece nas trevas. Que Jesus possa nos iluminar com seu imenso amor, sua infinita sabedoria, e trazer a luz, principalmente onde há trevas, que se faça luz. Gratidão. Amém. Então, concluídos os nossos trabalhos desta tarde, aliás, desta manhã, estou apressado. Agradecido a todos. Licença, seu Lula devia terminar cantando o que ele ia cantar, né? Bem lembrado. Meu som aqui, meu microfone. Então, canta aí, seu Lula, que é para a gente encerrar com a sua música, em nome de Jesus. Agora, sim, você quis lembrar e de parafrasear Nelson Ned, mas era assim, ó. E tudo passa, tudo passará. E nada fica, nada ficará. É isso? Isso. E a música que eu queria lembrar, que tinha a ver com o texto do exórdio de hoje ou amanhã, era amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria, e se você imaginar, amanhã velocidade, alheia a qualquer vontade, há de vingar. Amanhã está toda a esperança, o menor que pareça, existe é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Cantei ela simplificada, mas era isso que eu queria passar. Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia, boa semana. Não sei nem...